Vamos lá atualizar a situação de hoje, que está em curso ainda, né? O governo de Israel aprovou agora há pouco o acordo assinado com o Hamas para encerrar, após 2 anos e 2 dias, a guerra na faixa de Gaza. Esse acordo prevê a troca de todos os reféns que ainda estão nas mãos do Hamas por prisioneiros palestinos. A reportagem é de Mariana Janjaco. O chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, declarou o fim da guerra com Israel e o início de um cessar-fogo permanente. Ele ainda disse que o grupo recebeu garantias dos Estados Unidos e de outros mediadores internacionais de que o conflito acabou. Em Israel, o governo liderado por Benjamin Netanyahu aprovou o plano em uma reunião que avançou pela madrugada. Agora, o exército israelense vai retirar as tropas das partes mais populosas da faixa de Gaza. Em troca, o Hamas vai libertar todos os reféns que ainda estão no enclave. A estimativa dos Estados Unidos é de que isso aconteça entre as próximas segunda ou terça-feira. Aqui na Casa Branca, Donald Trump afirmou que vai ao Egito no fim de semana para participar da cerimônia de assinatura do acordo. Nesta quinta-feira, em uma reunião de gabinete, ele falou que o cessar-fogo abre caminho para uma paz duradoura em Gaza, mas não deu detalhes sobre quais serão os próximos passos. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. A proposta de Donald Trump é baseada em 20 pontos, que incluem a entrega da governança de Gaza para um comitê civil e o desarmamento do Hamas. O plano americano, entretanto, não resolve a raiz do conflito, que se arrasta há 70 anos. A disputa entre israelenses e palestinos pelo território que vai do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Michel German, a imprensa, de uma maneira geral, lá fora principalmente, classificando como um acordo frágil, pondo um otimismo cauteloso. Essa primeira fase ela é mais simples, mas depois tem desarmamento do Hamas, governo de transição, revitalização da autoridade palestina. O senhor se situa em que estágio, olhando tudo o que aconteceu hoje e as perspectivas? Bom, primeiro, boa noite, Caio, boa noite, Lorival, boa noite, Sandro, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o otimismo e com o pessimismo. Eu acho que são duas decisões que nós temos que evitar tomá-las de maneira definitiva e pensar nos dados que estão na mesa, né? Esse acordo é um acordo que é muito semelhante a tudo que já passou pela mesa de negociação. Tem problemas e tem diferenças aqui e ali, mas é um acordo que estabelece pontos muito parecidos com tudo que já teve até aqui, né? A gente está falando sobre um governo de tecnocratas, a gente está falando sobre desarmamento relativo do Hamas, a gente está falando sobre liberação de prisioneiros, e aqui tem algumas novidades, e a gente está falando sobre recuo de Israel para as fronteiras de antes do 7 de outubro, né? Eu acho que o elemento que diferencia esse acordo dos outros é o elemento que dá condições para a gente entender que podemos, pelo menos, ter algum tipo de esperança de que esse acordo vai chegar até o final. O que diferenciou esse acordo dos outros foi a pressão, né? Foi a pressão de Trump em relação a seu aliado, Netanyahu, e foi a pressão de Trump junto com outros países árabes e islâmicos em relação a Netanyahu. E essa pressão, ela se torna possível, ou pelo menos ela se consolida, por causa de 2 elementos, que eu vou simplesmente citá-los aqui para a gente conversar depois. O primeiro é o isolamento de Netanyahu, né? O isolamento de Netanyahu visto pelo mundo, por exemplo, nas Nações Unidas, quando ele falou para o plenário esvaziado e falou para o público interno, e o isolamento de Netanyahu depois do bombardeio à cidade de Doha, a capital do Catar, que foi um bombardeio a um aliado dos Estados Unidos, colocando Netanyahu num lugar de uma liderança absolutamente não confiável por Trump. A diferença desse acordo para outros é, basicamente, em linhas gerais, a pressão que hoje há e é mais forte do que era anteriormente. Isso possibilita acreditar que Netanyahu não poderá recuar. Não que ele não queira recuar, não que ele não queira boicotar o acordo, mas os custos políticos para ele serão maiores do que seriam anteriormente. Sandro Moita, você citou em que estágio em relação a esse acordo?
Bom, Caio, bom, Lorival, bom, Michel. O que eu vejo aqui é, sem dúvida, vou pegar desse ponto que o Michel colocou muito bem, que é a ideia da pressão, e vou colocar um dado aqui que é importante. A gente tem a informação agora de que o comandante do Comando Central dos Estados Unidos, que é o Almirante Cooper, vai receber uma equipe para ser colocada no Egito para criar um centro de comando de observação de Gaza com 200 militares e outros funcionários americanos. Além disso, você também vai ter nessa força-tarefa ah, militares do Egito, pessoas do Catar, militares da Turquia, dos Emirados Árabes Unidos e de alguns outros países. Então, sem dúvida, esse componente de pressão talvez seja a força ou o óleo que talvez faça essa engrenagem que estava emperrada andar. E essa pressão é tão forte, tão significativa, que cabe lembrar que na reunião agora que o governo israelense fez, o gabinete de ministros israelense fez, para aprovar ou não o acordo, simplesmente estava o Jared Kushner e o Steve Witkoff, duas figuras que são muito próximas ao Trump. O Steve Witkoff é o grande negociador do Trump para questões de Oriente Médio e também de Rússia e Ucrânia, e o Jared Kushner foi o grande arquiteto da política do Trump para o Oriente Médio no seu primeiro mandato. Então ele volta agora e aparece como um elemento ali, talvez até mesmo para colocar Israel bem claramente na ideia de que é preciso fechar esse acordo e resolver essa questão. Lorival, tanto um quanto o outro coloca a pressão como elemento fundamental. Acho que a grande dúvida é essa pressão, ela vai continuar, ela será suficiente para fazer Israel acatar, o Hamas também, as próximas fases que estão previstas, que são mais difíceis de serem implementadas? Exato. Eu acho que a pressão ela é suficiente para manter a trégua por um tempo indeterminado, né? Israel tem que realizar eleições até outubro do ano que vem, e aí a gente pode ter um outro cenário depois dessas eleições. Esse acordo ele é resultado de um erro de cálculo do Netanyahu e não do desejo do Netanyahu. O bombardeio que ele fez no dia 9 de setembro, a Doha, levou o Trump a realmente colocar a máxima pressão sobre ele. Afinal, o Hamas estava ali reunido para discutir o acordo, a proposta do Trump. E aí ele tenta matar as pessoas que estão discutindo a proposta do Trump e mata o filho do líder do Hamas, né? E ele já tinha feito isso impunemente no ano passado com o Ismail Haniyeh, quando ia começar também a apreciar a proposta do governo Biden. Ele bombardeou com um carro que estavam 3 filhos e 4 netos do Haniyeh na faixa de Gaza, impunemente. Biden não tinha credenciais para impor pressão total sobre Israel. O Trump tem. E também não está em ano de eleição, né? Como o Biden estava no ano passado. Então isso, acho que, e o desejo do Trump de ganhar o Prêmio Nobel da Paz ou de se apresentar como um grande pacificador, um grande negociador, aquele que consegue resolver os problemas mais difíceis do mundo, vai fazer com que o Trump não libere essa pressão. E a pressão americana é a única pressão eficaz, porque Israel mata os palestinos com armas americanas. Então, os Estados Unidos têm poder de veto sobre o emprego dessas armas. Então, a trégua ela é firme, na minha visão. Agora, isso não quer dizer a paz, o fim do conflito. E aí há uma divergência fundamental. Veja, eu ouço muito falar que o Hamas quer a eliminação, a destruição de Israel. Isso formalmente não é verdade desde 2017. Eu estava na faixa de Gaza quando o Hamas anunciou uma nova leitura da sua carta, das suas intenções lá em Damasco, que foi a de que aceitava as fronteiras de 1967. Então, não é verdade que o Hamas quer a destruição total, o fim, não reconhece Israel, isso não é verdade. Agora, esse governo Netanyahu e uma parte considerável da política israelense não aceitam o Estado palestino. E o Hamas só abandona suas armas se houver um Estado palestino. Então, aí a gente tem uma incongruência, sem contar que esses 2 ministros, Bezalel Smotrich das Finanças e Itamar Ben-Gvir, Segurança Nacional, que se opuseram a esse acordo, eles reúnem 14 cadeiras no parlamento israelense
em que o Netanyahu tem uma maioria só de uma cadeira. Então, é muito frágil, realmente. São muito frágeis as próximas etapas. Mas acho que trégua haverá, paz, infelizmente, acho que não. Michel, agora, se o Trump consegue estruturar uma pressão para forçar o Netanyahu a assinar um acordo, por que o Trump não conseguiria, eventualmente, e vocês pincelam isso, o Lorival mais ainda, forçar uma pressão justamente para essas alas mais radicais do governo de Israel? Para caminhar da trégua para a paz, né? Lorival. Desculpe. Claro. Desculpe, eu peço perdão. Eu acompanho agora um trecho da reunião para decidir, a reunião do governo de Israel para decidir. E é impressionante, né? O Lorival falou sobre Smotrich e Ben-Gvir. Ben-Gvir com o dedo em riste, acusando o Hamas em direção ao Kushner de ser, semelhante a Hitler. Eu acho que esse é o debate. Quer dizer, a gente tem grupos no governo de Israel que são grupos absolutamente comprometidos não somente com a não solução, mas com uma perspectiva de expansão, né? A extrema-direita israelense perde com esse acordo tudo o que ela achou que ela ia ganhar. Ela perde porque ela não consegue a reocupação de Gaza, ela não consegue a recolonização de Gaza, ela não consegue a manutenção da guerra, ela não consegue a expulsão dos palestinos de Gaza. E aí a gente tem uma situação que é uma situação de pressão dessa extrema-direita em relação a Netanyahu, né? O que a extrema-direita vai fazer agora é ameaçar o tempo todo sair do governo, né? E ela só não sai do governo, e aí a coalizão cai, por um motivo absolutamente claro. As pesquisas eleitorais dão uma maioria mais ou menos folgada à oposição se as eleições acontecem agora. A única condição que Netanyahu tem para evitar a queda do seu governo é a garantia para esses grupos de que não haverá nenhum tipo de acordo em direção a dois estados e a criação do Estado palestino. Entretanto, e aqui tem mais uma derrota da extrema-direita nesse processo de chegada a um acordo, é que houve no acordo a citação do termo Palestina. A situação é tão radical, é tão grave, que a extrema-direita se negou que nesse acordo houvesse a citação do termo Palestina, porque na perspectiva de Smotrich e seus aliados, o conceito de Palestina é um conceito falsificado, né? Então, o que a gente tem agora é uma situação que me parece importante que a gente acompanhe. Além da trégua, que eu concordo com o Lorival, uma trégua de longo prazo, né? Uma ruda, como o Hamas já propôs em 2014, você tem sinalizações de uma possibilidade de avanço em direção a um acordo mais amplo. Entretanto, enquanto houver o governo de Netanyahu, esse acordo mais amplo não acontece. E essa é a contradição. Netanyahu pode se manter no poder agora justamente porque ele garante, se ele garantir para os grupos de extrema-direita, de que ele não permitirá nenhum tipo de acordo de paz. E aqui é uma contradição. Ele permite a trégua e não permite os acordos de paz. A situação agora deve ser encarada a partir da seguinte pergunta: a pressão de Trump vai ser em direção a um acordo de paz mais amplo e regional? Porque se for essa pressão, Netanyahu cai e a gente pode ter, e aqui eu sou um pouco mais otimista do que pessimista, o caminho mais aberto do que era para uma solução regional que não seja somente a situação da trégua. Agora, professor Sandro, o próprio envolvimento da comunidade árabe em todas essas discussões, que começaram ali, inclusive na ONU, o Trump se reuniu com as lideranças árabes para ouvir ali também o envolvimento da comunidade árabe na formação desse acordo não nos leva a crer que é isso que está desenhado, e isso principalmente que está na cabeça do Trump, de não ser apenas uma trégua, mas de ser consolidada de fato um acordo de paz, inclusive com a criação de um Estado palestino? Caio, eu quero aproveitar uma fala que o Lorival fez, quando ele disse que o Trump tem credenciais.
o Trump tem uma proximidade com vários dos monarcas dos estados do Golfo que Biden não tinha. E por isso ele consegue não só aplicar pressão sobre o governo israelense, mas ele também consegue links diretos com essas figuras e trazê-los para a mesa para negociar, de maneiras que Biden e seus assessores, principalmente Jake Sullivan, antigo assessor de segurança nacional, e o secretário de Estado Antony Blinken, não conseguiam. Ele consegue fazer isso sem mesmo envolver o seu próprio secretário de Estado, que é o Marco Rubio. Tudo vai muito na conta do Steve Witkoff e do Jared Kushner. E por que eu bato tanto na tecla do Jared Kushner? Porque ele é o arquiteto de um novo Oriente Médio. Um Oriente Médio muito claro, no qual os Estados Unidos têm uma grande aliança com esses atores, é o Oriente Médio redesenhado pelos Acordos de Abraão. Então, as guerras que se seguiram após 7 de outubro, especialmente o enfrentamento dos 12 dias contra o Irã, feito por Israel, apontam para um cenário de um redesenho do Oriente Médio. Então, a pressão americana, a meu ver, ela será para muito mais do que apenas uma mera trégua. Ela será justamente para um redesenho da região, porque existem as condições para esse redesenho nesse momento, percebidas por esse grupo que está em volta do Trump e pelo próprio Trump. Então, e esse é o momento, é a conversa com a família Al-Thani do Catar, é a conversa com os senhores de Oman, é a conversa com a própria monarquia saudita do MBS, do Mohammed bin Salman, dentre outros líderes que vão sendo colocados dentro dessa coalizão de 8 estados que foi criada pelos Estados Unidos para sustentar esse acordo. Então, movimentar-se junto com esses atores e determinar, inclusive, a criação de um centro de comando para fazer observação em Gaza, dizendo claramente, eu não vou colocar boots on the ground, ou seja, tropas americanas em Gaza, mas eu vou ficar olhando claramente para ver o que vai acontecer, é realmente um cenário de que ele está sinalizando de que ele não quer apenas uma trégua, ele quer mais do que isso. A grande questão aqui, como já foi colocado tanto pelo professor Michel quanto pelo Lorival, é a questão do enigma de como a situação interna israelense vai ser resolvida. Lorival, agora eu queria olhar um pouco para o Hamas, né? O Hamas, 250 presos, né? Condenados à prisão perpétua sendo libertados por esse acordo, acho que são 1.300 ou 1.700 palestinos. 1.700 detidos desde os ataques de outubro de 23. Sim, agora não pegando especificamente esses, mas claro que esses também, e não só em relação ao Hamas, mas também a outros grupos terroristas que atuam na região, que são contrários a qualquer tipo de acordo de paz, que são contrários à existência do Estado de Israel. Nessa equação toda, nessa busca de um equilíbrio, com participação do Trump, participação da comunidade árabe, a ideia aparentemente não morre com esse acordo. Como eu disse antes, eu não vejo grupos que sejam contra a existência de Israel. Acho que são grupos que querem a criação de um Estado palestino nas fronteiras de 1967, né? Embora possa haver discursos super radicais e tal, mas eles têm um mínimo de realismo, sabem que Israel está lá para ficar, né? E é muito mais forte do que eles. Agora, existe uma realidade política em Israel, né? E um fato consumado na Cisjordânia, né? Que tem só avançado, que são a colonização judaica da Cisjordânia, que já inviabilizou um Estado palestino. Teria que haver uma troca de terras ali, um redesenho do mapa, já se falou disso, chamou-se de o mapa da estrada, isso, né? 20 anos atrás, 25 anos atrás, se tentou isso. Cada dia que passa fica mais difícil a Cisjordânia ser um território contínuo para um Estado, né? Sem contar o problema estrutural de que Cisjordânia e faixa de Gaza estão separadas, né? Israel está no meio, mas existem soluções criativas para isso. Então, eu acho que a gente está muito distante da elaboração de um plano de um Estado palestino, porque a sociedade israelense sente que, e uma parte, né, considerável dela, que o tempo corre a favor de Israel. Cada tempo que passa, né, fica mais difícil. E a Cisjordânia, para muitos israelenses, é o núcleo, né, do legado, daquilo que eles consideram que é deles ali, Judéia, Samaria e tal. Então,
essa coisa de Estado palestino, eu acho que não vai acontecer. Você, professor Michel? Eu acho que tem alguns elementos aqui para a gente trabalhar a partir do cessar-fogo. O primeiro elemento é que os acordos de Abraão, né, como o Sandro bem falou, eram acordos que estabeleciam um novo Oriente Médio e onde o Estado palestino era uma referência muito não central, muito periférica, uma perspectiva, uma aspiração, um projeto estratégico para algum momento. Eu acho que o que acontece a partir de 2 anos atrás para agora é que a questão palestina volta a ser central, né? Lorival tem toda a razão. O que a gente está vendo hoje no campo é uma tentativa, e as pessoas estão olhando muito para Gaza, mas o que acontece hoje na Cisjordânia é uma tentativa efetiva de inviabilização completa da existência da possibilidade de um Estado palestino. Quer dizer, Smotrich, que é uma espécie de primeiro-ministro dos territórios da Cisjordânia ou dos territórios ocupados, é uma figura que está produzindo a expansão quase descontrolada de novos assentamentos, a construção de assentamentos numa ilha entre Malé Adumim e Ramallah, que inviabilizaria efetivamente qualquer tipo de percepção de um Estado palestino contínuo, né? Mas eu acho que, além disso, a gente tem que perceber que o Estado palestino voltou a ser um tema central naquela região, né? E mais do que isso, os colonos hoje são vistos pelo setor da sociedade israelense que não percebe a questão da colonização da Cisjordânia como uma questão central, como um problema, né? A gente tem um novo elemento que a gente vai ter que analisar depois do cessar-fogo ser colocado em prática. Como a sociedade israelense vai lidar com essa questão? Com a questão dos colonos, com a questão da colonização, com a questão do orçamento ir para a colonização mais do que para a educação, por exemplo, e como vai lidar com uma figura como Smotrich e Ben-Gvir, que investem esforços na colonização de territórios que não são territórios israelenses, né? Então, apesar de eu hoje perceber que a questão do Estado palestino é uma questão muito difícil de ser implementada, eu percebo também que ela volta a ser um tema, e um tema para o mundo árabe, um tema para as monarquias árabes, mas também um tema incômodo, e eu acho que isso deve ser absolutamente incômodo para a sociedade israelense. A questão palestina, que era uma questão absolutamente superada na perspectiva israelense, ela volta a ser um tema que vai fazer com que a sociedade israelense tenha que se posicionar efetivamente sobre o que fazer a partir de agora. E não acho que é possível, mais uma vez, fingir que ela não existe. A questão palestina volta a ser central, e esse é um dos legados do 7 de outubro e da tragédia que se seguiu ao massacre de 7 de outubro e ao ataque de Israel em Gaza. A questão palestina volta a ser uma referência central, querendo os colonos ou não.